Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando nosso curso sobre a disciplina Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Um curso bem curtinho, serão apenas 6 aulas, né? O Código de Conduta Ética ele não é grande e a nossa estrutura aqui é de dividir esse conteúdo em aulas curtas, que vocês podem ouvir, que vocês podem ver, né, durante um intervalinho dentro do transporte ou no horário do lanche. Agora, essa disciplina, Código de Conduta Ética e Integridade, ela é responsável por 5 questões, são 5 questões que valem 1 ponto cada. Isso equivale a aproximadamente menos de 10% da prova, mas são questões que podem fazer a diferença. Então, é bem interessante vocês tentarem gabaritar, acertar as 5 questões. Sabe por quê? Porque é muito simples. São 21 artigos que têm um código de conduta ética. Então, nosso objetivo qual é? Nós vamos fazer essas 6 aulas com toda a teoria e depois nós vamos praticar com atividades, com exercícios em cima disso, já simulando o que pode cair na prova. Ok? Então vamos começar aqui com o nosso artigo 1º. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Alguns pontos para a gente ter atenção, né? Qual o objetivo do Código de Conduta Ética? A prevenção de desvios éticos, não é só a punição, né? É a prevenção de desvio éticos de conduta e a consecução, obviamente, dos objetivos organizacionais da instituição. E também, obviamente, ele vai prever as sanções consequentes do descumprimento dos dispositivos. Tá bom? Então, primeiro ponto para a gente ficar aí com bastante atenção. Artigo 2º. Esse código de ética e integridade é de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Artigo importantíssimo. Quem este Código de Conduta Ética atinge? Todos que estiverem a serviço ou representando os Correios. Então, não são só os funcionários concursados, são a direção, a alta direção, os conselhos de administração, são os estagiários, são prestadores de serviço, são aqueles que estão a serviço dos Correios através de contrato, programas sociais patrocinados. Então, esse Código de Conduta Ética e Integridade é abrangente para todos que representam os Correios, seja da maneira que for. Ok? Seguimos. No ato de posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este Código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, qual é o momento em que eu vou... É uma possível pergunta de prova, né? Qual é o momento em que eu preciso prestar, né, digamos assim, o compromisso de que eu vou cumprir esse código? Em duas possibilidades, no ato da posse ou na apresentação à equipe, junto à qual você vai estar desenvolvendo suas atividades. Ok? Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios,
cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto nesse código. Empregados terceirizados são aqueles que atuam dentro dos Correios, né? Regularmente dentro dos Correios. Então, nos contratos celebrados pelos Correios, vai constar a cláusula em que eles assumem a obrigação de observar tudo que está disposto no código. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste código nas relações estabelecidas com os Correios. Então, olha que interessante. Todos os profissionais dos Correios, eles têm, dentro das suas competências, que orientar todos os prestadores de serviços, clientes e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pessoas físicas, né, pessoas comuns ou empresas também, sobre os compromissos que constam nesse código de ética que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal no que couber. Então, olha só, além desse Código de Ética, de Conduta Ética e Integridade, o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo e o Código de Conduta da Alta Administração Federal, isso lá para os diretores e tudo, também vai ser observado. Tá? Esse código ele não substitui os outros, é ele e mais os outros. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos e implícitos e nas leis 8.429, 12.846, 12.813 e 13.709, dentre outras que regem a administração pública, e no negócio, missão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? Acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Essa questão da missão, da visão, a gente vai ver mais à frente, que é uma parte muito importante e muito provável de estar aí na prova para vocês. Já aparece aqui agora, né? Parágrafo único. Este Código de Conduta Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão, e nos valores, na visão e nos valores que identificam os Correios. Importantíssimo, questão de prova. Qual é o negócio dos Correios? Soluções que aproximam. Missão dos Correios: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas. Visão dos Correios: ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logísticas. É muito importante vocês não confundirem missão com visão, tá bom? E isso pode, inclusive, ser cobrado na prova. Colocar assim, qual é a visão dos Correios? E entre as opções está a definição de missão. Então, vocês precisam diferenciar bem missão e visão. Visão é assim, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, né? Qual é o meu horizonte? É ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logísticas. Então, aqui está a visão dos Correios. E os valores? Isso daqui é importantíssimo. Tá? Quais são os valores dos Correios? São 8. Então vamos lá. Preciso decorar os 8? Não. Mas você pelo menos vai precisar lembrar deles se eles aparecerem lá na frente. E quais são esses 8? Adaptabilidade, para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. Aprendizagem contínua, visando ao alcance de novos patamares de competências, com experimentação e implementação de inovações. Integração entre áreas, pessoas e processos, de forma colaborativa e responsável para construir uma unidade de ação.
integridade em todas as relações, pautada na ética, na transparência e na honestidade. Orgulho em servir a sociedade e pertencer aos Correios. Orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa e seu ecossistema no curto, médio e longo prazos. Respeito às pessoas, valorizando suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável. E responsabilidade e compromisso com o resultado na prestação de serviços e no uso consciente de recursos para assegurar a sustentabilidade do negócio. Uma possível questão que pode cair é alguma situação sendo detalhada e perguntar aquela situação ela está de acordo com qual valor dos Correios, né? E aí tem 3 opções para se destacar. Então isso a gente ainda vai fazer quando a gente estiver resolvendo exercícios, né? Assim que a gente terminar de analisar todo o código de ética, a gente vai resolver exercícios e eu vou trazer questões que vão fazer menção a isso, ok? Bom, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula de número 1. Muito importante, façam suas anotações, porque é muito importante ter esses escritos para que vocês possam estar sempre relembrando. São 5 questões muito importantes para a gente gabaritar essas 5 questões aí, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.